Deixa eu ver aqui. A internet está ruim. Sim, a aula está sendo gravada assim. Não sei quem é a. Aqui aparece como você não estando com a conexão completa. Tá? Não sei quem é a. Depois eu preciso verificar e colocar o nome certo aí. Ok? Então o que acontece? Durante esse processo endógeno, tá, de desenvolvimento, em função da temperatura e fotoperíodo, nós temos aí 7 estágios de desenvolvimento. Aqui eu tenho os tamanhos dos ovos. Aqui eu tenho os tamanhos dos ovos para a carpa comum, né, é um animal, só para vocês saberem, assim, os peixes mais pesquisados do mundo são salmão, o bagre americano, catfish, e a carpa comum, tá? São os peixes sobre os quais a gente mais encontra informações mais bem detalhados, né, em função da participação que eles estão no mundo todo, tá? Aqui, o que eu quero chamar a atenção aqui como os estágios de desenvolvimento, vamos pegar aqui da carpa comum, que isso já é bem definido, né? Ela tem aqui 6 estágios, tá? Não confundir com estádios, que a gente vai ver depois é outra coisa, ok? São 7 estágios, opa, aqui faltou um, agora que eu vi, ó, faltou um númerozinho romano aqui, né? São 7 estágios, 6, né? Acabei repetindo e não acrescentei aqui, é o tal do copiar e colar. Né? São 7 estágios de desenvolvimento, tá? Onde o que acontece? Todas elas, todo o processo de desenvolvimento, nós não temos controle até o estágio 6, tá? O estágio 6, você pode ver aqui no folheiro, é isso mesmo, o tamanho do óvulo no estágio 6, ele atinge o tamanho final, que no caso da carpa húngara é 600, 900 micrômetros, né? Só relembrando, né, para aqueles que não estão tão acostumados a mexer com unidade de medida, micrômetro é você pegar 1 milímetro, né, 1 milímetro da régua lá, aquele tracinho bem pequenininho lá, entre o centímetro ali, cada centímetro tem 10 milímetros, você pega 1 milímetro e divide em 1000 partes, tá? Isso dá 1 micrômetro, né? Então, 900 micrômetros dá quase 1 milímetro, né? Falta um pouquinho, falta aí 100 micras para chegar a 1 milímetro, ou seja, é o ovo sem, é um ovo óssito ainda, né? Sem hidratação, sem nada, é só dentro lá daquela bolsinha que a gente viu no final da aula passada, o ovo totalmente nutrido, esperando para desovar, tá? O que vai acontecer quando você aplicar o hormônio? Geralmente nós aplicamos o hormônio, tá, nessa fase aqui, ó, né, uma dessas duas fases aqui, tá? Opa, o negócio aqui não deu certo. Aqui, ó. O mousezinho colabora. Agora sim. Uma dessas duas fases aqui que a gente vai fazer a aplicação do hormônio. É a fase que a gente seleciona a fêmea e vê que ela está ovada, né? Depois, quem não tem muita experiência, nós vamos fazer umas práticas aí mais pro final de agosto aí, nós vamos gravar uns vídeos, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa até ao vivo numa dessa, né? Vamos ver se a gente consegue programar, seria show se desse, mas se não der eu vou deixar a aula gravada e vou editar um vídeo, né, demonstrando. Nessa fase aqui é que a gente seleciona as fêmeas por causa daquele abdômen mais volumoso, aquela coisa toda. Para quem tem experiência com reprodução, já deve ter percebido que quando você aplica a primeira dose para a segunda dose, usando a hipófise, né, hoje existem outros hormônios, mas vamos falar do tradicional, que é a hipófise, que ainda é o melhor, né, ainda é o melhor, relação custo-benefício ainda é o melhor, é a hipófise. Em poucos anos a gente vai ter outros produtos, mas hoje ainda é a hipófise, né. O que acontece? Você aplica a primeira dose, quando você vai aplicar a segunda, você percebe que o bichinho deu uma, né, que a fêmea deu uma, como é que chama, uma dilatada, né? Ela aumentou a barriga um pouquinho. Por quê? Ela ainda não estava na fase final de vitelogênese. Isso é um excelente sinal, isso é um sinal de que muito provavelmente você vai ter uma excelente desova, tá? Aquela fêmea que você aplica a primeira dose, você vai aplicar a segunda dose, e você vê que a barriga parece que virou um saco de água, né? Você vira ela de barriga para cima, a barriga cai de um lado, cai para o outro, vira uma coisa meio flácida. Provavelmente ela já estava no final da vitelogênese. Quando você aplicou a primeira dose, em vez dela terminar o processo de vitelogênese, ela iniciou um processo de reabsorção. Aí, para quem já tem um pouco mais de experiência, deve lembrar
é aqueles momentos em que você vai fazer a extrusão da fêmea, né, que você vai extruir os ovos, né, e começa a sair caroço, começa a sair umas bolas, né, sangue, né, por quê? O ovário já estava em processo de regressão, você injetou a primeira dose de hormônio é para fazer a maturação final, por isso que ele é só uma dose pequenininha de hipófise, né, que é 0,5 mg de hipófise por quilo. A ideia ali é terminar, caso haja alguns ovos que ainda não estejam maduros e tal, para deixar todos no mesmo ponto, né. Só que o bicho já estava na final da vitelogênese. O que ele fez? Ele entendeu que é para começar a reabsorver, né? E aí você tem, às vezes, até a perda da fêmea em função aí de machucar ela, provoca uma hemorragia interna, né? Tem necrose, tem uma série de questões que a gente depois vai discutir um pouco mais para frente. Okay? Esse estágio 7, né, que é a formação da micrópila, isso aqui vai acontecer alguns minutinhos antes da ovulação. O que é a ovulação? É o momento em que você pega a fêmea, dá uma apertadinha na barriga, ela solta ovos. Esse é o momento da ovulação. Significa o quê? Os oócitos, né? Os ovócitos agora estão sendo soltos, eles estão saindo lá daquela bolsinha, lembra do caixinho de uva que a gente comentou na semana passada? Se não desova, isso aí é uma questão, talvez a primeira dose um pouco forte demais, Guido, talvez você precise dar uma diminuída um pouco na primeira, ou talvez até trabalhar com uma dose total, né? Carpa húngara, por exemplo, em setembro, outubro, eu faço dose total, eu aplico uma dose só, e desovo no mesmo tempo, perfeito, sem problema nenhum, né? Já me aconteceu muito, né, nesses 27, 28 anos que faz zero, me aconteceu muito aí de cabeça grande, carpa húngara, você aplica a primeira dose lá, 0,5 mg por quilo, quando vai lá, quando você chega para aplicar a segunda dose, o bicho está pulando e batendo na caixa, está desovando, né? Já me aconteceu muitas vezes, né? Às vezes o bicho está plantado num ponto tal que se ele ficasse no viveiro, em mais um dia ou dois ele ia desovar, né, naturalmente. Aí você dá uma dosezinha, ele finaliza o ciclo, né? A Trinchã também é bem sensível a isso, né? Ok? Bom, aí o que acontece? Aplicou a dosagem, ele vem para a fase final, que é a formação da micrópila. Lembra da micrópila? Aquele buraquinho, né, onde o espermatozoide vai entrar e vai fecundar o ovo, tá? Isso só vai formar o ovo, né? Isso só vai acontecer quando, momentos antes da ovulação, tá certo? Essa é uma fase que eu tenho que prestar atenção, nós vamos falar várias vezes disso hoje, durante o dia hoje, em função da hidratação dos ovos. Só para a gente fechar essa parte da biologia, depois vamos para os ovos e vamos para as larvas, né? Assim como tem no slide anterior ali, a gente viu os estágios de desenvolvimento, tá? Em função do tamanho do ovócito, né? Só que esse crescimento, observe como vai crescendo o ovinho, né? O ovócito, ele vai aumentando o tamanho por causa da vitelogênese, formação de folículo, que é o quê? É uma pelezinha, é o saquinho, né, que o ovócito fica dentro, né? No cacho de uva seria a casca da uva, né? Considerando o ócito como sendo aquela parte quando você aperta a casca, sai o conteúdo da uva com grãozinho e tal. Considerem isso como sendo o óvulo, isso é o que nós queremos. O fato de você apertar a uvazinha e sair aquele conteúdo dentro, quem faz isso é a hipófise, quando você aplica hipófise, o Vopel, o Voprim, né, uma série de produtos aí que podem ser usados. Quando você aperta a casquinha e sai aquele conteúdo, quem faz isso é a hipófise, o hormônio que você aplicou, tá? Ele que vai expulsar. O folículo é o nome dessa casquinha, onde o ovinho fica dentro, é o saquinho, né, que ele fica dentro, tá? Quando ele está preso no ovário, ok? Isso fica lá dentro do ovário, tá? E uma coisa interessante, só é usada uma vez, né? Todos os óvulos que a fêmea vai produzir ao longo da vida, né? Então você imagina, pega aí um pintado, por exemplo, uma fêmea de pintado, né? Vai produzir aí por desova 500 mil, 1,5 milhão, até 2 milhões de ovos, dependendo do peso e idade dela. Todos os óvulos que ela vai produzir ao longo da vida são formados na fase embrionária ainda, tá? São células primordiais produzidas lá durante a fase embrionária. E isso fica no ovário, ela não produz mais isso ao longo da vida. É a mesma coisa que uma mulher humana, né? Ela quando ela entra na puberdade, ela já tem todos os óvulos formados, ela só vai amadurecer. É a mesma coisa que acontece aqui com os peixes, né? São vertebrados, nessa parte nós somos iguais aos peixes. O que nós temos aqui nesse slide, né? Aqui nós estamos vendo agora as gônadas, né?
Lembra que a gente falou lá que no início é pequenininho, ovinho, né? Só que agora aqui é a gônada. O que, que é a gônada? No caso aqui é o ovário. Gônada é a estrutura que produz, né? No caso das fêmeas, ovário, no caso dos machos, o testículo. Vocês devem ter percebido que eu dou pouca ênfase na questão do macho, porque realmente é uma questão que não... Só depois na parte prática a gente vai falar um pouquinho. Não tem muito que se preocupar. Como eu já expliquei em outro momento, o macho ele produz os espermatozoides num ciclo de 28 dias, só que todo dia tem espermatozoide fechando 28 dias, então todo dia ele está apto a fecundar as fêmeas. Já a fêmea não, né? Nessas espécies de reprodução de desova total, né? Pintado, dourado, tambaqui, né? Ele tem uma maturação por ano em condições naturais. Nós podemos até tentar forçar algumas mais, tem algumas técnicas aí, mas em condições naturais é uma vez por ano só que madura os óvulos. Tá? Bom, o que eu quero que vocês observem aqui? Né? No estádio 1 do ovário, né, da gônada, observem aqui o tamanho da corzinha, né? Esse aqui é o material da Embrapa, depois eu vou partilhar esse material com vocês, tá? O material completo. Isso aqui é do pintado, tá? Só para deixar claro a espécie, tá? Mas é semelhante a todas as espécies de desova total. Observa aqui, cada corzinha aqui é 10 centímetros, né? 10 centímetros azul, depois um em branco 10 centímetros, depois um em outro azul 10 centímetros, assim por diante. Isso aqui é o que a gente chama de estádio 1 ou repouso, né? Quando é que essa fase acontece? Essa fase, na maioria dos peixes, é de janeiro até abril, maio, aí depende um pouco da espécie, fotoperíodo, aquela coisa toda. Sim, André, o macho pode usar 2 vezes no mesmo ano, desde que ele consiga produzir fluido, né, líquido espermático para diluir o esperma, o espermatozoide, você pode usar ele quase todo dia. Né? Se você não esgotar ele, se você não, na hora de fazer a extrusão, né, quando é feita a desova artificial, né, você coleta os ovos da fêmea e coleta o esperma, se você não esgotar ele, você pode usar várias vezes sem problema nenhum. Quando faz uma desova induzida, que é aquela que faz muito com as carpas, com as COI, né, que vocês trabalham muito aí em São Paulo, aí você põe as fêmeas, aplica e deixa dentro de um tanque e deixa o macho junto, aí o macho, a gente chama ele se esgota. O que ele faz? Ele joga todo o fluido espermático que ele tem para fora. Tá? Aí você tem que dar um tempo para ele, 10 dias mais ou menos, no caso dos ciprinídeos, né, que são os ciprinídeos e os caracídeos, né, as carpas, os lambaris, dourados, aí os peixes de escama de formato mais comprido, né? Em 10 dias eles já estão prontos de novo, tá? Pode fazer a dosagem, aplicar, ele vai estar um pouco sanguinolento, vai estar com uma cor um pouquinho mais avermelhada, mas fecunda da mesma forma, não precisa se preocupar em relação a isso. Isso eu falo da teoria que ele estudou e falo da prática que eu fiz isso há muito tempo. No início, pacu, com certeza, né? O pacu ele esgota muito fácil, né? Ele tem um líquido espermático muito fino, né? Então, se você apertar muito, ele acaba jogando tudo fora. Ele perde um pouquinho porque ele tem uma pelezinha, quando ele vai soltar esperma a primeira vez, ele rasga essa pelezinha e depois o esperma corre sozinho para fora, por isso não pode ficar apertando muito o macho também. Só aproveitando o gancho, André, já que você perguntou, sempre lembrar, gente, que uma gota de líquido espermático, de fluido espermático, uma gota de esperma, tá? Em peixes, uma gota tem aproximadamente, e esse aproximadamente, vamos dizer assim, é o mínimo, né? Tem espécies que tem mais, mas aproximadamente 1 milhão de espermatozoides em uma gota, tá? Quem já fez desova de piauçu deve entender bem o que eu estou falando, né? Porque o piauçu é danado, quando ele dá uma gota você pula de alegria, né? Quando ele dá uma gota de esperma você fala assim, nossa, vai dar uma fecundação boa, né? Porque geralmente ele tem que lavar o bichinho ali que não chega nem a pingar, né? E mesmo assim a fecundação é absurda, né? Por quê? A quantidade de espermatozoides que tem numa gota é muito elevada, e no caso do piau aí é maior ainda, chega a 2 milhões e poucos, 2 milhões e 200, se eu não me engano, segundo os estudos, é muito espermatozoide, né? Para você ter 1 milhão de ovos dessas espécies, você precisa quase 1 quilo de ovo, né? Então, tecnicamente, se você conseguisse fecundar um por um, se você conseguisse piau é danado, né? Se você conseguisse fecundar um óvulo com um espermatozoide, com uma gota você fecundaria aí quase 1 quilo de ovos, né? Só que a gente sabe que isso é quase impossível, né?
Ok? Então, o que acontece aqui nessa fase de repouso? Essa é a fase em que a fêmea tem que nutrir, tá, gente? Lembra disso. Não adianta tratar as fêmeas, chegando agora, por exemplo, peixe que vai desovar agora em agosto, você querer agora alimentar elas. Já foi. Ela já não está mais no estágio 1, ela já está no estágio 2. No estágio 2, o que ela está fazendo? Está parando de comer, está diminuindo a alimentação, porque a cavidade visceral vai sendo ocupada pelo ovário, o ovário cresce, ocupa esse espaço, tá? Ela começa a comer menos e ela começa a sugar, ela começa a drenar todo o estoque de alimento que ela tem no corpo, tá? Para mandar para os ovinhos, para mandar lá para os ovócitos. Lembra lá do negócio do fígado, né? Quando a hipófise dá ordem para o ovário crescer, tá? Ao mesmo tempo ele dá uma ordem para o fígado para começar a produzir a vitelogenina, que é o que vai virar o vitelo depois que vai alimentar a larvinha, depois que ela nascer. Tá? Agora, o que acontece? Para que isso funcione bem, tá? Para que isso funcione bem, o corimba, geralmente, não sei se estão perguntando ali do corimba se é a questão da desova, mas o corimba geralmente é razoável, não é muito bom de esperma também, mas comparado com o piau é dezenas de vezes melhor, né? Mas ele é mais fácil de trabalhar do que o piau sul. O piau sul é danadinho, né? Ele produz, na verdade não é que ele não produz pouco esperma, ele até produz uma quantidade boa, o problema é que ele tem uma musculatura, ele é muito musculoso na parte da barriga, ali, ele fecha muito músculo na parte de baixo e você não consegue apertar o testículo dele, né? É mais ou menos o que acontece com o baga africano, coclárias. Se você pegar e abrir ele, você vai ver que o testículo dele não é tão pequenininho assim, não. Ele tem até uma quantidadezinha boa, 2 a 3 gotas de espermatozoide, líquido espermático em cada testículo. Só que como ele é muito musculoso, né, o piau em si, ele é muito musculoso na parte de baixo ali da barriga, você não consegue comprimir na hora de fazer a desova e sai muito pouco fluido, né? Mais ou menos o que acontece com o Claris, que você inclusive tem que tem que abrir, né? Não tem como tirar uma gota, né? Nunca vi tirar uma gota de esperma num Claris, eu acho que isso é impossível, né? E não é que ele não tem, né? Ele tem bastante, você tira ali, aquilo chega a escorrer o fluido, né? Essa parte da desova depois nós vamos discutir com calma, né? O André fez algumas experiências, o André Lopes fez algumas experiências aí com as desova induzidas, né? Ele queria começar, a gente deu umas dicas e ensinamos ele a fazer a desova direto na caixa, desova induzida, né? Para quem está iniciando é o melhor método, mas depois tem que aprimorar, André, temos que melhorar a tecnologia agora, né, para ter mais sucesso aí na sobrevivência. Nós vamos chegar lá, depois vamos discutir isso com calma, ok? Então, recapitulando, para fechar essa parte do estágio 1, aqui nessa fase em que o ovário está em repouso é que você tem que nutrir a fêmea, essa é a fase do alimento natural, tá? Depois nós vamos ter alguns gráficos, alguns esquemas que vão mostrar para as principais espécies qual é a época de desova e tal, ali a gente consegue ver qual é a época de repouso, tá? Mas tem que conhecer a biologia do bichinho que vocês estão mexendo. Essa aqui é a fase em que ele tem que ser nutrido. Iniciou o estágio 2, não adianta muita coisa, para a fêmea ainda vai lá, mas para os ovos já passou um pouco do momento. Essa aqui é a fase em que você tem que caprichar a nutrição, geralmente de janeiro até abril, aqui no centro-sul, né? Nas regiões, na região amazônica, algumas regiões do Nordeste, aí tem que ver ali como é que é a condição local de desova. Eu sei que tem algumas regiões na região amazônica, por exemplo, que o peixe não pode desovar nunca, né? A gente fornece alguns hormônios e o pessoal que mexe com pirapitinga e tambaqui lá na Colômbia e na Bolívia, principalmente na Colômbia, né? Tem um cliente nosso lá do Evopel, ele diz que ele não para de fazer desova o ano todo, ele tem tambaqui sempre maduro, né? O ano todo os peixes desovando, né? Eles não param nunca de reproduzir, em função de que o fotoperíodo e a temperatura são absolutamente estáveis, né? Eles estão em cima da linha do Equador ali, praticamente não tem diferença, né? Ok? Bom, feito essa observação da nutrição, tá? Quando chega aí na questão agora de janeiro, né, de abril a maio, nós vamos para maturação inicial. Observe o tamanho do ovário agora já, ó, né? Lembra que antes era 10 centímetros? Ó, cada faixa de cor aqui, não sei se vocês conseguem, bolinha, anda, isso.
Vocês conseguem ver a bolinha andando ali, ó, cada faixa de cor ali, ó, do branco é 10 centímetros, do azul são 10 centímetros, sempre branco e azul. Então antes era aproximadamente 10, 9 centímetros, me parece que é. Não chega nem a 10, né? 8, 7, 8 centímetros. Né? Aqui já 2, 3 meses depois, né, já estamos na fase que a gente chama de maturação inicial. Nesse momento, a vitelogênese está acontecendo, tá? Já está depositando material, o ovário já recebeu ordem, já recebeu hormônio lá da hipófise, estimulado pelo hipotálamo, que foi estimulado pelo ambiente, né? Deu ordem assim, ó, começa a se preparar, porque daqui a um tempinho vai ter desova, né? Aí o ovário começa a crescer, né? O fígado começa a mandar pro ovário a vitelogenina, começa a estocar isso nos oócitos, né? Você já consegue ver os oócitos, na fase anterior você não enxerga, você pode cortar, parece um granuladinho de farinha, assim, você não consegue ver uma bolinha, alguma coisa assim. Aqui não, aqui você já consegue ver as bolinhas do ovário, tá? Ou seja, já consegue ver os oócitos, você já consegue ver como é que eles vão ficar. Aqui tem uma figura, então, que mostra como isso é dentro do peixe, né? É um pintado, o cara abriu aqui, né? Então, os ovários aqui dentro dele. Testículos também já são volumosos, esbranquiçados, não é aquele branco, né? Mas já está esbranquiçado o testículo, você já consegue diferenciar ele do ovário. O ovário nessa fase é cor-de-rosa, avermelhado, isso é praticamente geral para todas as espécies, tá? Deixa eu fechar uma chamada aqui, que daqui a pouco cai o sinal e eu perco esse registro, ok? Bom, aí o que acontece? Nessa fase, já não tem mais muito o que trabalhar a nutrição, tá? Vocês podem ver que essa fêmea aqui, ó, para quem conhece, ó a gordura que essa bicha tem aqui, ó, né? Não sei se vocês conseguem visualizar aí, mas você consegue ver uma carne meio amarelada aqui, né? Porque é pintado, né? Quem conhece pintado sabe do que eu tô falando. Isso aqui é a banha, né? Gordura mesmo, tecido adiposo misturado com tecido muscular. Ali está toda a reserva que ela agora vai passar pelo fígado, vai processar e vai jogar os nutrientes para dentro do ovário, né? Para formar o vitelo, depois formar o saco vitelíneo. Observe o tamanho que é esse ovário agora, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Cada pedacinho desse aqui, 10 centímetros. Então agora nós temos aí, ó, 10, 20, 30, 35, 37 centímetros aproximadamente, né? Observem a cor aqui, ó, a grossura da gordura aqui, ó. Percebem? Mudou a cor, mudou a espessura, né? Ainda tem gordura, mas não é aquilo que era. Eu vou voltar uma imagem aqui para vocês verem. Né? Observa aqui, ó, a cor e a espessura dessa parte aqui, ó. Agora, isso uns 2 a 3, 4 meses depois, ó, dá pra ver que tá branco, mais fino, porque toda a gordura, todo o nutriente que ela tinha estocado, que o peixe sempre estoca gordura nessa parte de baixo, né, ou nas vísceras, agora foi transformado em oócitos, né. Falando em vísceras, observe onde é que estão as vísceras aqui, ó. Estão vendo? Tá lá em cima. Nessa fase o bicho não come, não adianta ficar tratando ele, querendo entupir ele de comida. Naturalmente, nessa fase, a fêmea começa a inibir um pouco a alimentação, porque não tem o que ela comer. Uma, que o fígado está a 100% da capacidade, processando toda a reserva nutricional que ela tem e transformando em vitelogenina para mandar para os óvulos no ovário. E outra, que o ovário está crescendo e está ocupando todo o espaço interno aqui. Não tem como ela comer muita coisa nessa fase, tá? Esse é mais um aspecto do que porque a fêmea tem que ser alimentada 4, 6 meses antes de você querer fazer a desova, né? Quando você não tem nenhum sinal, aquela fase que você não sabe nem o que é macho e o que é fêmea. Essa é a fase que tem que tratar, tá? E está longe da época da desova, porque geralmente essa desova é em setembro, outubro, isso vai ser fevereiro, março, abril, né? Sempre uns 5 a 6 meses antes, ok? Bom, essa aqui é a fase que agora está esperando, né? Essa aqui é a fase lá do ovinho, ele está no estágio 6, né? Que é aquele estágio que ele está esperando a hipofusação, ele só não formou micrópila ainda, tá? Observe a quantidade de vasos sanguíneos aqui, né? Por quê? Imagina o trabalho que isso gera, gasto energético que isso gera para essa fêmea, né? Ela fica durante meses produzindo vitelogenina
e passando para os ovos, né? Para quem mexe com reprodução como eu, quando eu vejo isso aqui, eu chego a chorar, né? Que eu olho assim e falo assim, meu Deus do céu, né? Alguns milhões de larvinhas perdidos aqui com o seu ovário arrancado, né? Gera uma sensação de perda, né? Ok? Nessa fase, opa, alguém deu risadinha, sinal que ainda está me ouvindo. Às vezes eu faço assim para ver se alguém dá um que, um ok, uma coisa assim, porque eu sempre fico naquela cisma que vocês não estão me ouvindo, né? O negócio, eu vou me acostumar com isso ainda. Então, assim, essa aqui é a fase que está esperando a hipofisação. Essa aqui é aquela fase que a gente vê a barriga, a fêmea com o abdômen abaulado, né? A gente vê a papila de cor rosada, avermelhada. Nos bagres, né, os primeludídeos, né, que são os bagres, todos eles, sempre dá uma olhadinha nas veias aqui, ó, tá? Essa região geralmente é mais clara um pouco, você não vai abrir o peixe, tá? Na pele mesmo, tá? Você sempre vai ver essas veias um pouco mais dilatadas. Isso é um sinal de que tem muita veia ali, porque todo o sistema venoso, né, todo o sistema arterial, todo o sistema de circulação sanguínea, ele começa a ficar intensificado nessa região no outono e no inverno para tirar essa reserva proteica que tem nessa região para o peixe viver, porque geralmente é uma época que ele come pouco, no caso da fêmea, e para converter em vitelogenina lá para colocar dentro dos ovos, tá? Então, um aspecto para você ver no pintado, no caixara, no jundiá, no clarias, nesses peixes de couro, é observar se tem veias aparecendo na barriga, no ventre dele aqui. Uma coisa mais ou menos que nem fosse do ovário aqui, ó. Estão vendo aqui no ovário? Tá? Não tão intenso assim, mas você vê que é uma região bem vascularizada, você vê que tem bastante veia nessa região. Isso é um bom sinal, isso é um sinal de que o sistema circulatório está forçando a extração de todos os nutrientes que tem nessa região do corpo. Tranquilo até aqui? Conseguiram pegar a ideia do negócio? Que agora daqui a gente vai para um outro conteúdo, agora isso que na verdade era para ter sido na outra aula, eu não consegui terminar, me estendi demais na outra. Né? Ok? Bom, aqui o estágio 3, maduro, vou aplicar a hipófise, ela desova, né? Ou se é um peixe de desova natural, vai desovar sozinho, no caso da tilápia. Como é que fica depois? Tá? Aqui agora o mesmo ovário, lógico que não é o mesmo peixe, né? Isso é impossível, né? Porque o pessoal extraiu, mas para uma mesma espécie, né? Observem o ovário aqui agora que a gente chama de fase esgotada, né? O estádio 4. Isso é logo após a desova, o ovário fica mais ou menos dessa forma, de 15 a 30 dias, 10 a 30 dias, dependendo da temperatura da água, do estágio nutricional, né, uma série da espécie também, algumas espécies são mais rápidas, outras mais lentas, tá? Observe que o ovário ainda tem os 40 e poucos centímetros, 30 e poucos centímetros de comprimento, tá? Ele ainda tem lá, tem 10, 20, 35, 34, né, era 37 mais ou menos, encolheu um pouquinho, claro, os ovos saíram, mas o comprimento ainda é o mesmo. O que vai acontecer aqui agora? Agora aqui vai iniciar um processo que a gente chama de reabsorção, aqueles óvulos que foram nutridos, que foram preparados e que, em função do processo de hipofisação na natureza, geralmente não sobra tanto ovo, tá? Na natureza, geralmente o ovário já fica quase da mesma grossura que ele estava no inativo, no repouso, lá no estádio 1, tá? Isso aqui é uma característica de reprodução artificial. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer ele jogar fora todos os ovos que ele tem no ovário. Nós não temos tecnologia, e economicamente até tem a tecnologia, se a gente desse, por exemplo, num pintado aí de 15 quilos, 18 quilos, a gente desse 4 doses, as primeiras 2 com intervalo de 1 dia, 24 horas, né? A gente conseguiria aproveitar um pouco melhor os óvulos, tá? Mas é um estresse, é um gasto de mão de obra e um estresse para o peixe que não compensa, né? Então a gente acaba assim, você induz a desova num peixe desse, um peixe de couro, por exemplo, você vai tirar aí 80% dos ovos, uns 20% é isso aqui, ó, vai ficar, isso agora vai para um processo de reabsorção. O que significa isso? São óvulos, são ócitos que não saíram da pelezinha, eles ficaram presos ainda lá no cachinho, eles não tiveram nutrição suficiente para escapar da casquinha, vamos chamar assim, e agora a fêmea vai iniciar um processo inverso. Essa é a fase em que a fêmea, quando ela não desova, também acontece isso, né?
Aqui no sul eu tenho uma dificuldade com os piscicultores aqui, às vezes eles colocam lá uma carpa capim, por exemplo, ou colocam uma prateada, uma cabeça grande, ou até um pacu, não alimentam de forma adequada, né, o bichinho não cresce, né? Aí dá um ano, o cara seca o açude, ele tira o pacuzinho lá com 500 gramas e alguns pacus com 1 quilo, 2 quilos. Ele fala assim, não, professor, o pacu desovou no açude, né? Não é que desovou, faltou alimento, ou às vezes um alevino que ficou, a gente sabe disso, nós mexemos com isso, às vezes a gente segura os alevinos um pouco, né, para não crescer tanto, né, a gente sabe, né, tem coisa que não precisa falar, né, vocês entendem o que eu estou dizendo, e às vezes segura um pouco demais, né, e esse peixe perde o potencial de crescimento, ele atinge uma coisa que a gente chama de ponto de não retorno. Ele ficou tanto tempo num tamanho menor que ele não volta a crescer, você pode alimentar, fazer o que quiser, ele continua do mesmo tamanho, né. Isso é muito comum nos peixes nativos brasileiros aqui, principalmente os xeraciformes, que são o pacu, tambaqui, tambatinga, né, esses peixes têm essa característica, você segura eles muito tempo, no mesmo tamanho, através da restrição alimentar, né, você segura a alimentação para não crescer tanto, depois alguns deles não recuperam, eles não conseguem mais crescer, e alguns eles respondem normalmente, às vezes até melhor, com o crescimento compensatório, que é uma coisa que a gente pode discutir depois em outro momento. Aí o que acontece? O cara seca o açude, tem uns peixinhos pequenininhos, uns grandes. Ele fala assim, não, desovou, né? Não existe isso. Esses peixes não tem como desovar em ambiente parado por uma questão de água parada e por uma questão hormonal, principalmente, né? Eles produzem os ovos, né? Às vezes o cara mata ou ele fala, mas tá cheio de ovo e depois não tinha mais, desovou. Não, ele produziu os ovos e ele absorveu, né? E aí é a fase em que o peixe está gordo, né? Esse é o momento, um peixe que desova em novembro, por exemplo, essa fase vai ser dezembro, no máximo começo de janeiro, depois ele já está em estágio de repouso, né, já está numa situação de repouso, ok? Bom, isso fecha a parte, então, da biologia da fêmea e das gônadas. Agora vamos para a parte mais específica aí. Sim, tem uma imagem dos três juntos, né? Não, tranquilo, Leandro, tranquilo, eu estou gravando. Qualquer coisa depois você acessa a gravação, tá? Lembrando que hoje é mais rápido um pouquinho, daqui a pouco já estamos encerrando, tá certo? Aqui agora os três ovários juntos. Eu fiquei curioso quando eu vi essa foto, como é que eles fizeram para conseguir colocar 3 ovários de estágios totalmente diferentes, aparentemente são da mesma espécie, né, para ser tudo pintado, ou levaram muita sorte, ou tiveram algum controle, não sei o que fizeram aqui, mas tranquilo. O ovário em estágio de repouso, né? Você pode ver aqui só um filamentozinho. Aqui ele está na fase inicial de formação dos oócitos, né? Quando você já vê as bolinhas, você já vê o saquinho delas bem formado. E aqui o estágio final, aqui até dá para ver os óvulozinhos, né? Os oócitos querendo sair aqui, um pouquinho de pressão, ele começa a rasgar, o folículo começa a rasgar o saquinho e quer sair para fora, né? Esse é um trabalho de Crepal, de 2006, da Embrapa. Depois eu vou compartilhar com vocês o trabalho todo. É um trabalho que fala sobre a biologia da reprodução do pintado. Achei muito interessante, dando os créditos aí para quem fez o trabalho, né? Bom, o que acontece então nesse processo? Aqui tem umas tabelas, depois eu vou compartilhar as tabelas, não sei se vocês conseguem ver isso aqui, eu estudei 1000 formas de tentar mostrar isso para vocês, mas não tem como, né? Só existe um trabalho que eu conheço disso no Brasil. Dá uma cortadinha, né? Talvez seja eu falando muito rápido, talvez muito alto, não sei, talvez até a internet local, às vezes dando uma falhadinha, né? É o único trabalho que eu conheço, que é da Zoller, lá no Pélia de Maringá, da UEM, né? Que era hoje aposentada, né? Não lembro se ela faleceu, mas eu acho que não lembro. Mas era uma das grandes pesquisadoras aí da parte de biologia da reprodução de peixes, principalmente com os peixes do Rio Paraná. No Pélia, lá da UEM, em Maringá, eles tinham um convênio com a Itaipu para estudar os peixes, em função da formação do lago, aquela coisa toda lá no Lago Itaipu, Foz do Iguaçu. Então, eles coletaram muito material, eles têm muito conhecimento nessa área. Eu achei interessante assim, ó, o que traz aqui? Aqui ele vai trazer o número de ovos, tá, que um peixe tem por grama de ovos, tá, o RGS, tá, é muito número, é muita informação aqui. Já faleceu, Eduardo? Eu imaginei que você ia falar porque você deve ter
deve ter tido contato e conhecido, né, que você está pertinho ali, ela já faleceu, né? Eu não quis dizer que ela tinha falecido, mas me parecia na minha mente e me vinha a mensagem. Mas ela era uma pessoa, eu não conhecia ela pessoalmente, mas conheci o trabalho. Quando eu conheci os trabalhos dela, ela já era bem vovozinha já. Opa, joia. O pessoal fala muito bem dela, né? Que é uma pesquisadora muito empenhada, muito séria, muito dedicada. Então, assim, o que trabalho que ela fez aqui, né? Esse RGS, nós vamos falar bastante disso aqui, tá? RGS, ele tenta mostrar, tá, a relação que existe em termos percentuais entre o peso do peixe e o peso do ovário do peixe. Significa a relação gonadossomática. É uma palavra meio complicada, mas esse RGS, quando fala assim, 15, ele quer dizer o quê? No momento em que o peixe tem o máximo de ovário, 15% do peso dessa espécie aqui, tá? Que é um ciclídeo, me fugiu o nome agora, é um peixinho compridinho, tem muito nos rios de água corrente, não é sardela, fugiu o nome agora. Esse peixinho aqui, ele tem 15% do peso do corpo, ele tem em ovos, tá? Já esse outro aqui, que é tipo uma tuvira, 8% do peso, ou seja, se o peixinho tem 100 gramas, ele tem 8 gramas de ovos, e assim vai indo, né? O Apariodon affinis, que é o peixe canivete, também chamado, tem muito nos rios aí do Paraná, Rio Tibagi, Ivaí, Paranapanema, tem bastante, chega a 27%, e assim sucessivamente, 27% do peso dele, no máximo da maturação do ovário, tá? São ovos. Então você pode ver que varia bastante, né? Isso vai ser influenciado pela quantidade de vezes que o bicho desova. Aqui, ó, o Gymnotus carapato, não é carapato, tá? Esse aqui é a tuvira, né? Que o pessoal gosta de pescar dourados. Pode ver que tem bastante informação faltando aqui, né? Antes que alguém me pergunte, não sei reproduzir tuvira, né? Não me pergunta, não sei como é que faz, né? O pessoal tenta aí, mas eu acho que é meio complexo ainda fazer aqui, ó. Só que é tudo nome científico, tá, gente? Infelizmente, né, eu vou ver se eu acho uma tabela, uma coisa que tem os nomes comuns, para aqueles que não têm tanta facilidade. Ópleas malabáricos, que é a traíra, né? 9,58, você pode ver, a traíra é um peixe que desova parcelado. Então, ele já tem menos ovos no momento da desova, né? Em relação ao peso total, né? E assim vai indo. Eu ia perguntar. Sempre, quando fala de reprodução, sempre tem um que pergunta da tuvira, né? Porque é um mercado muito grande, né? Aqui as leporinos, né? Os leporinos são os piaus da vida, tá? Hipóstomos são os cascudos aqui, ó. Oplóstero, hipotalmos, hipóstomos, né? Esses aqui são cascudos, tá? Esse Erembites labros também é um cascudo. Os leporinos aqui são os piaus da vida, tá? O Elongatus, o Amblinictius, né? São uns nomezinhos meio difíceis. Mas a gente consegue ter uma ideia aqui, ó, a quantidade de ovos que ele tem, tá? E aqui tem assim, ó, fase imaturo, maduro, na fase de reprodução, logo que está esgotado e repouso. É bastante informação, né? Mas o que interessa mais é essa outra aqui. Então eu tentei... É uma possibilidade. Mas eu acredito que o problema da tuvira não seja tanto a questão da hipófise, tá? A regulação da maturação dela, a regulação hormonal dela é um pouco diferente. Na verdade, a tuvira, o grupo das tuviras aí, né? Eles são peixes incríveis, né? Se você for esses gimnonotos, todos eles pescam usando eletricidade, eles se comunicam por campo eletromagnético, eles são peixinhos fantásticos, né? Para quem gosta de estudar, de conhecer coisas assim, tenta pegar esse nome científico dele, jogar no Google lá e pesquisar. É incrível, né? Não, isso aí, não conheço uma técnica de desova. O pessoal tenta fazer desova natural. Já ouvi pessoal que tentou utilizar o GNRH, LH, ela não responde, tá? Ela tem alguma coisa da biologia dela que a gente ainda não conseguiu entender como que ela regula, tá? Difícil reconhecer macho e fêmea também, né? Mas isso não seria o caso, a gente mete hormônio em tudo elas, alguma vai desovar, mas no caso ali a dificuldade mesmo, ela não responde, tá? Sim, não, isso aí no Brasil todo, né?
vocês aí, né, em Minas, então, nem se fala, né, perto dos rios, a região pesqueira, né, mineiro gosta de uma pescaria, né, Guido? Apesar de ser capixaba, mas eu tinha colegas que eram, nossa, eu acho que depois do Paraná, o segundo contingente nos cursos de engenharia de pesca que a gente tinha aqui no Paraná era mineiro que vinha fazer o curso achando que era ficar o dia todo pescando na beira do rio, né? Mas depois eles descobriram que tinha cálculo, tinha geometria, tinha eles que pulavam, queriam pular fora. Aqui tem pescador demais, eu sei. Mineiro gosta de uma pescaria, né? Mas vamos lá, aqui ó, outros dos itens é o pialvo sul, esse do Rio Paraná, o piau que o pessoal cria, né? Não é o Três Pintas, se não me engano, é o lacustres. Tá? O Leporinos optosidens, então, ó, 8% do peso, né? Só que a quantidade de ovos que ele tem é muito alta. Tá? Por quê? Ele tem os ovos muito pequenininhos, né? Depois tem outra tabelinha que a gente vai ver isso. Aqui os loricarites, né, são todos cascudos. Deixa eu ver uma outra espécie interessante aqui. O Pimelodus maculatus é o mandi, né? Chorão, também é conhecido em algumas regiões, o mandi amarelo aqui no centro-sul. Ele tem um outro nome lá para a região nordeste, eu esqueci agora. Não é goró, é uma coisa assim. Goré é cachaça, né? É outra coisa. Mas é uma coisa assim. Plagiócios squamosíssimos é a turvina. Prochilodes scrofa é o corimba ali do Rio São Francisco, né? Do Rio Paraná, perdão. A do São Francisco é a lineatus, que é a maior, né? 20% do peso em ovos, né? O pintado aqui, ó, pseudoplatisto macuruscans, né? 9%. Olha a quantia de ovo que esse bicho tem, 3.000 ovos por grama. É ovo pra caramba, né? Porque o ovo dele, pra quem já fez ovo, é um grãozinho, né? É uma areia pequenininha, um farelinho, tá? O Pterodoras granulosas tem muito ali no Lago Itaipu, é o armado, abotoado ou armado, não sei como é que vocês conhecem. E aí vai indo, né? Aqui o Rhinolepis asperis é o cascudo preto, que é um outro peixe também que tem um potencial muito grande, tanto para carne quanto ornamental, né? Isso aí, vocês não têm ideia do preço de um bichinho desse em dólar nos Estados Unidos, na Europa, né? Muito caro. Salminus maxilosa, aqui o dourado, ó, 16% do peso em ovos. Aqui agora já são serra-salmos, aqui as piranhas. O surubim lima, que tem muito lá para Goiás, lá para cima nos rios. Stendarneridia, já é um outro grupo. Né? Mas eu queria mostrar aquilo ali. Agora aqui, ó, isso aqui que eu achei interessante desse material, né? Tu vira, né? É bastante procurado aí para pesca, né, Roberto? Mas aqui assim, ó, vamos dar uma olhadinha agora. De novo, infelizmente, o material da Vazola, né? Ela só trabalha com nomes científicos, né? Depois eu vou tentar achar uma tabela aí para fazer a conversão. Vou pegar aqui o Leptorides obdusidens, né? Que é o piauçu, né? Esse LM, esses L's aqui significa o tamanho em que eles têm a primeira reprodução. Tá? Então, assim, LM significa L máximo, significa o quê? É o tamanho em que o primeiro peixe começou a desovar, o maior tamanho que já foi encontrado. A média, que é esse L50, é o normal, que é o L100. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Vamos pegar o L50. Tá? L50, ou seja, quando 50% dos peixes começam a desovar. Vamos pegar aqui sexta-tarde é dose, né? Leporides optosidens, né? Com 14 centímetros em ambiente natural, tá? Já está pronto a desovar. Tá? A maior fêmea ovada que eles conseguiram pegar tinha 40 centímetros. E a partir de 19 centímetros, todas as fêmeas estavam maduras. Com 14 centímetros, 50% madura, ou seja, de cada 100, 50 estava desovando com 14 centímetros. Mas para todas desovar, 100% desovar, 19 centímetros em diante. Tá? E a quantidade de ovos, 8% da relação do peso. Né? O RGS aqui de novo, máximo, né? Porcento. Significa o quê? 8% do peso. Se o bicho pesar 1 quilo, ele tem 80 gramas de ovos. Para quem mexe com piau sabe que isso não é pouco, né? É muito ovo. Né? É um ovo muito pequenininho. E aqui também é uma coisa interessante, depois tem das outras espécies também. Aos meses em que eles constataram que no Rio Paraná ela está mais propícia a desova. Dezembro, janeiro. Né? Em cativeiro a gente sabe que isso não segue muito, mas é o momento da espécie, né? É o ponto ideal em que ela desova. Tá?
Aqui tem um outro dado interessante, aqui o tamanho do ovinho, né? 1000 micrômetros, ou seja, 1 milímetro mais ou menos o tamanho do ovinho. Depois tem outras espécies para a gente olhar ali. Esse PIT aqui é o tipo da desova, ou seja, se é parcial ou se é total. Parcial significa que desova várias vezes ao longo do ano na natureza, que é tudo natureza. T significa total, é uma desova só. Esses outros aqui são ciclo reprodutivo, né? Aí tem estratégia, é uma coisa mais para quem mexe com a biologia, não vamos entrar nisso. Deixa eu puxar as outras espécies aqui para a gente dar uma olhadinha na mesma tabela, tá? Vamos pegar aqui o Astyanax bimaculatus, que é o lambari, né, que virou uma febre agora nos últimos tempos. Eu não gosto muito dessas febres assim, porque traz muito aventureiro, né? Acaba criando uma imagem depois que o processo não é bom, o peixe não é bom, né? O lambari é um peixe fantástico, acho que tem bastante trabalho a ser feito com ele ainda, mas tem o pessoal muito doidinho aí, né? Mas tudo bem, isso é uma outra coisa. Então aqui também o lambari, a maior fêmea que eles conseguiram de bimaculatus, que é o rabo amarelo, que eles conseguiram pegar, tinha 19 centímetros, a maior fêmea ovada, com 6,9, ou seja, 7 centímetros, 50% delas estão prontas para desovar, 8,8%, ou seja, quase 9 centímetros. Na falta da tumira sai o lambari, né, Guido? E o lambari não é tão difícil de reproduzir, né? Esse bichinho até condição natural a gente consegue reproduzir ele só com estímulo de manejo, né? Com 8 centímetros todos desovam, 16% do peso do corpo, ou seja, cada 1 quilo de lambari você tem 160 gramas de ovário, né, no máximo. Meses de desova, essa parte escura, né, mostra os meses em que ele está pronto para desova, tá? Período 7 meses durante o ano que ele está desovando, tipo de desova parcial, ou seja, desova várias vezes, esses outros aqui não interessam, 775 micrômetros, ou seja, 0,7 milímetros cada ovinho, né? Muito pequenininho. Deixa eu ver um outro aqui, Obricon orbignianus, que é a piraputanga, piracanjuba, piraputanga, putz, agora eu não lembro qual das duas que é. Mas é a do Rio Paraná aqui, né? 62 centímetros, a maior já capturada. Não tem imagem. Roberto. Mais alguém está com dificuldade de ver a imagem ou só o Roberto? Zorzal, tá. Esse quadro aqui ele é um pouco pesado, esse aqui que demorou para eu carregar na hora que eu carreguei os slides, esse aqui, quando chegou nesses quadros aqui, ele travou, né? Como isso é um scanner do livro, eu não consegui reduzir muito a qualidade infelizmente roubaram não, emprestei o meu livro da Vazoli para alguém e não me devolveu mais, eu só tenho a cópia escaneada dele, eu tinha um livro até autografado dela, né? Tudo bem. Tá. Qual é esse peixe que começa em julho? Deixa eu ver aqui. É aquele lacustres lá, como é que é, meu Deus do céu? É um peixinho que tem bastante aí no Paraná, no Rio Iguaçu, inclusive perto de você aí, Sidney. Tem bastante. Oh, meu Deus. Antigamente chamava de Crinichla lacustres, agora mudou o nome dele. Não estou conseguindo lembrar o nome popular dele. Mas ele é um peixinho comprido, ele parece uma tilápia, só que comprido, né? Parece um carazinho esticado, tá? É um peixe pequenininho, ele não atinge um grande porte, não, tá? Ok, sardela, eu acho que é uma coisa assim, tá? Me fugiu o nome, agora não consigo lembrar o nome do bichinho, tá? Mas não é um peixe de importância comercial, tá? Em termos de aquicultura, né? Aqui algumas outras espécies, vamos ver aqui alguma que seja o armado aqui, que não é espécie produtiva, as traíras aqui, a laçardia e a malabaricus, né, que é a traíra e o trairão, né? Os tamanhos de reprodução, você pode ver que a quantidade de ovos que eles têm é pequenininha, ovo grande, desova parcial, né? Quanto maior o ovo, né, isso eu acho que fica subentendido, quanto maior o ovo aqui, o DOV, né, o tamanho do ovócito, quanto maior o ovo, mais forte é a larva, maior ela nasce, né? Quanto menor a larva, né? Depois eu mando esse material inteiro para vocês podem ver lá, o Pseudoplatystoma curuscans, né, o pintado, a maior fêmea, 1,30 m, com 50 centímetros, 48 centímetros, metade delas está madura, 62 centímetros todas estão maduras,
o RGS aqui 9%, ou seja, o tamanho do peso. O pacu é o Pteractos mesopotâmicos, né? Mas aqui eu acho que eu me lembro, eles não tinham Pteractos aqui porque ele é nativo do Pantanal, eles só fizeram dos peixes nativos, tá? Esses aqui são só os peixes nativos do Rio Paraná especificamente, tá? E o pacu, mesmo que eles tivessem capturado, eles não colocaram porque eles fizeram só dos nativos, né? Os exóticos eles não colocaram. Aí é uma questão de malandragem, né? Obviamente ela é bióloga, né? Na verdade ela é formada zoologista, né? Que é uma coisa que hoje não é zoóloga, coisa que hoje não existe mais. Mas ela trabalhava na área da biologia, ela não ia colocar aqui as espécies exóticas, né? Alguém sabe me dizer o porquê? Vamos ver se o povo está antenado aí. Por que um cara que mexe com biologia jamais vai colocar uma tabela dessa dizendo assim, eu peguei tilápia no Rio Paraná e tinha tal tamanho, tinha tantos ovos, né? Eu peguei no dia tal, no lugar tal, e publico um livro, um artigo científico sobre isso. Sim, eu sei, mas ele não é nativo. O pessoal não faz, sabe por quê? Porque a partir da hora que você coloca aqui, né, por exemplo, eu sei, o meu orientador foi o professor Gilmar Baumgartner, que foi orientado da Vazola no doutorado, né, trabalhou com ela lá. O Eduardo deve ter conhecido, né? Deve conhecer o Gilmar, ele foi meu orientador quando eu concluí a graduação. Ele tinha material de carpa, ele tinha material de bagre africano, tilápia, mas eles não colocaram no livro, porque a partir da hora que eles colocam essa publicação, né, 30 anos depois, você pode dizer assim, não, essa espécie já está estabelecida, ela é quase como ambientada, né, ela é quase como uma espécie natural, é quase uma espécie do lugar, né. Então o pessoal da biologia dificilmente faz um material colocando uma espécie exótica, porque isso dali a 30 anos, isso dá documento para você dizer assim, não, agora ela já é natural aqui, já não entra mais como espécie exótica, né, espécie alóctone, que a gente chama na pesquisa, né. Esse é um outro assunto. Deixa eu avançar aqui. Depois essas tabelas, eu vou mandar todas elas que eu tenho no Telegram, vocês baixam e fazem a pastinha lá, né? Vão guardando esse material. Depois vai chegar um momento que eles vão precisar disso, tá? Não estou passando isso à toa, não. Tem uma estratégia em cima, que daqui a pouquinho, já para frente do curso, vocês vão entender o que é a importância disso. Aqui, gente, os tipos de ovos. Isso aqui é importante a gente prestar atenção, tá? Por causa, por exemplo, a incubadora, quando fizer o dimensionamento, agora que é o próximo conteúdo, você vai mexer com peixe desse aqui, ó, né? Isso aqui é um ovo de cabeça grande, carpa capim, alguma coisa, até o Guido postou esses dias, né? A carpa prateada, a larvinha nada dentro do ovo, de tão grande que ele é, né? Isso aqui é a pele, que a gente chama de córion, né? A membrana que envolve o ovo, cheio de água aqui dentro, ele é todo furadinho, a gente já viu isso, né? Todo peneiradinho para fazer a oxigenação. Isso aqui são ovos flutuantes, são peixes que desovem em corredeiras para evitar que o ovo estoure com qualquer impacto. Ele é como se fosse uma bola gigante cheia de água dentro. Ele consegue absorver impacto e ser batido de um lado para o outro, não estoura tão fácil, tá? Isso não quer dizer que na incubadora eu possa abrir a torneira, tá? Não é isso que eu estou falando, aí é outra coisa, porque na incubadora tem um jato dirigido, né, que depois nós vamos explicar o que é isso, né? Um jato dirigido provoca um soco no ovo que rasga essa membrana. Na natureza, por incrível que pareça, esse é o ovo para resistir a corredeiras, tá? Esse ovo com gota de óleo, ele para nossos peixes ele não é normal, tá? Isso aqui é mais peixe marinho, peixes marinhos pelágicos, que a gente chama, que são os peixes que vivem, peixe que nunca encosta no fundo, né? Ele nasce, cresce e morre nadando no meio do oceano, na profundidade 4.000 metros, média 4 km de profundidade, dessas espécies, né? O atum, uma série de peixes aí, os escombrídeos, né? Que são o grupo que vive no alto mar. Os ovos deles, eles fazem uma gotinha de óleo mesmo, tá? Que fica presa no vitelo e força o ovo a flutuar para evitar que ele vá para o fundo, tá? Ovos semiflutuantes, daí nós temos os ovos aí da grande maioria dos peixes que nós trabalhamos, aquilo, né, que a larvinha fica um pouco dobradinha dentro, ela não consegue ficar retinha, como o caso aqui da prateada, por exemplo, que a larva fica inteira dentro do ovo, ela nada dentro do ovo praticamente.
e os semidensos, que geralmente são os ovos dos bagres, tá? A gente não chega a enxergar, mas tem duas peles, né? O jundiá cinza, para quem trabalha com jundiá cinza, já deve ter observado, se a água é um pouquinho turva, você vê que por fora fica uma sujeirinha, né? E você vê que dentro tem mais uma casquinha, né? São duas membranas, são dois córions, né? São ovos chamados semidensos, tá? São ovos de resistência e a larvinha fica comprimida lá dentro, né? Ela não consegue nem se mexer direito. Os ovos aderentes, que são os ovos do caso aí da carpa comum, né? Da carpa húngara é um exemplo disso, né? O clarias também, não tão aderente assim, mas são ovos que têm uma aderência, né? A carpa húngara, inclusive, a carpa comum é terrível, né? Inclusive nós vamos trabalhar a técnica para soltar esses ovos, fazer incubação, fica soltinho que nem fosse areia, tá? Faço já há quase 30 anos a técnica aí, eu não consigo, eu até me surpreendi quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu vi que a grande maioria dos laboratórios aqui fazem desova por cacaban, né? Aplica a fêmea, deixa ela num tanque, numa caixa e deixa desovar em cima de um substrato, né? E isso dá fungo, que Deus que me perdoe, eu não gosto de mexer com isso não, eu prefiro fazer a lavagem, dar um pouquinho de serviço, só que depois o ovo fica soltinho, né? Muito melhor de fazer a incubação. Não, a carpa capim não é aderente, é só a carpa comum, tá? Ou a carpa húngara que chama aqui no sul. As chinesas, que são a cabeça grande prateada e capim, eles não têm adesividade, né? A carpa capim é um ovo flutuante, tá? Capim, cabeça grande e prateada, os três são ovos flutuantes. O problema desses ovos aqui é a incubadora, né? Você faz uma fêmea de ano passado, inclusive me aconteceu isso. Fui aplicar duas fêmeas, achando que uma não ia desovar, o idiota aqui, né? Moleque, parece que eu nunca fiz desova, né? Quando eu fui ver a fêmea que eu achei que ia desovar, desovou na primeira dose, e fui aplicar a segunda na outra, ainda desovou também, e aí eu não tinha incubadora que chega para os ovos, acabei perdendo tudo, né? Aquilo virou ovo puro, não tinha água dentro da incubadora, era puro ovo, parecia um vulcãozinho mexendo, né? Aí chegou uma certa fase em que estourou tudo e acabei perdendo tudo. Eu tinha quase 12 milhões de ovos nas incubadoras e não sobrou nada. Mas foi bom para eu aprender, né? Molequinho que nem eu tem que levar na testa mesmo para aprender. Tá? Os ovos da carpa húngara, então, são da carpa comum, são adesivos, né? Nós vamos trabalhar as duas técnicas depois, usando a adesividade e tirando ela, né? E aqui os ovos do catfish, do bagre americano, que são tipo uma gelatina, né? Uma viscosidade, uma cola que eles produzem entre eles e se mantêm unidos, né? A gente precisa conhecer as espécies aqui para saber como trabalhar. Depois lá na parte de incubadora, o sagu, né, André? O problema do sagu é que passando de São Paulo para cima, eu acho que ninguém conhece o que é sagu, né, Guido? O Guido, a Luciana, quem mais que eram os meus alunos aí que estão trabalhando com a reprodução hoje? Vocês lembram aí, né, quando nós viemos em Marechal Cândido, aquela viagem que nós fizemos lá do Espírito Santo? Que como é que era o nome do meu neguinho favorito lá, Thiago? Você que gosta, Orzal, você que gosta de lembrar das coisas do passado, né? Como é que era o nome lá do meu neguinho preferido? Esqueci o nome dele agora. Tinha um aluno lá que ele falava, qualquer coisa que eu dissesse para ele falava, só porque eu sou neguinho, né, professor? Aí eu apelidei ele de meu neguinho preferido, né, já que ele se incomodava, porque eu fazia para todos, né, mas ele achava, esqueceu, não é taumaturgo, né, o taumaturgo era outro, o taumaturgo era o filósofo que ficava quietinho, né. O William, isso, Takeshi, o Takeshi lembrou. O meu neguinho preferido, bons tempos, né. Deu uma nostalgia agora. O resto do pessoal deve estar pensando, o que você doido está falando, né? Não, mas é que nós viemos fazer uma visita prática, uma visita técnica, ficamos 15 dias andando na região, né? E aí o pessoal lá do Espírito Santo não sabe o que é sagu, tá? André e os demais aí, Sidney, o pessoal aí do Paraná para baixo aqui, todo mundo conhece sagu, isso é normal em qualquer restaurante, né? Lá para cima não tem isso, né? Sabe porque eu sou pretinho, é isso mesmo, Takeshi. Takeshi está digitando lá no Telegram. Sabe porque eu sou neguinho, ele falava. Aí, pessoal, nós fomos almoçar em Marechal Cândido, isso, com vinho. Vinho ruim, que nem fala o Paulo Micharia, né? O vinho que não serve pra nada faz sagu. Aí nós fomos almoçar no restaurante em Marechal Cândido, pertinho de você aí. Aí eu sentado na mesa com os outros professores, né? Nós viemos lá do Espírito Santo, deu quase 2.000 quilômetros de viagem, né? Passamos aí em Maringá, Eduardo, fomos lá conversar com o pessoal lá da Aquabel na época, né, do Ricardo, e
Aí almoçamos em Rondão, e eu sentado na mesa com os professores, molecada, né? Sou professor já faz tempo, molecada, quando junta assim, pode esperar, aprontando alguma, né? Eu fui olhar, você vai contar essa porque é engraçado. Aí, né, eu sentado com os professores na mesa, lá uma hora eu olhei assim, né, eu falei, pessoal, tem uma coisa acontecendo. Aquela molecada ali em redor da sobremesa, eles estão aprontando alguma, aqueles moleques. Eu levantei, fui lá de uma olhada, é, fui lá dar uma olhada, tava o meu neguinho preferido lá com a concha dentro do William, com a concha dentro do sagu. Ele levantava assim, deixava correndo pela concha, caía de volta na bacia. Quando eu cheguei, eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Aí o William olhou para mim assim, professor, disse, isso aqui é ovo de peixe? Que eles eram acostumados a mexer com o catfish, né, o bagre americano, muito parecido o ovo dele, né, só que é bege, mas a consistência é muito parecida, eles olhando, o que é isso aqui, né? Eles passando a colher assim, dizendo assim, ué, mas eu não vou esquecer nunca daquela história, aquilo foi uma coisa que me marcou, aí que eu percebi que o pessoal no Espírito Santo não sabia o que era sagu, né? Lucina, a gente ri, né? Hoje eu lembro, eu racho de dar risada, né? Eles mexendo, achando que era ovo de catfish. Bons tempos, bons tempos. Moleque, né, Guido? Mas tá bom, vamos avançar, né? Né, Luciana? A Luciana é capixaba também, tá lá em Palotina, né, Luciana, que você tá? Também foi minha aluna. Pois é, isso é uma coisa que me orgulha, tá? Eu sou franco, vocês estão no grupo aqui. Não estão no grupo que foram meus ex-alunos, não, tá, pessoal? Tem o André também que tá nesse grupo aqui, que é aqui de Santa Catarina já. São pessoas, são desse grupo aqui, eu acho que tem 7 ou 8 aqui que foram meus alunos. Takeshi tá aí também, tá? No momento que a aquicultura começou, foi perfeita aquela viagem, né, Takeshi? São alunos que eu tive a oportunidade de ensinar um pouquinho que a gente sabe, e hoje eu olho para esses meninos e eu vejo o Thiago, né, um monte de gente aí, que hoje estão trabalhando com a reprodução, e eu tenho a felicidade, assim, de olhar para trás e dizer assim, poxa, eu formei uma geração, né? E hoje esses meninos, tá, vocês que não são no grupo, que não conheceram, são todos o pessoal que está mexendo com reprodução, né? Eles não estão fazendo curso que são meus alunos, não, são todas pessoas envolvidas com reprodução. Tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente no Paraná, tem gente no Espírito Santo, Minas Gerais, e aí faltam vários aí que não estão no grupo aqui, que a gente acabou perdendo contato, né? Mas eu fico feliz com isso. Mas tá bom, chega de cigarro, vamos para frente que o negócio aqui tem muito jogo ainda, né? Estamos formando mais 50 agora. Opa, aumentou o grupo aqui, deixa eu registrar uma presençazinha aqui. Beleza. Ok, esse aqui, gente, são o desenvolvimento inicial. Pois é, mas foi joia, né, Takeshi? Eu acho que mudou a vida, foi uma correria. Lembra que no final o pessoal começou a brigar, né? O povo começou a ficar estressado, depois de 15 dias andando dentro do ônibus, né? Isso tinha uns que não conseguia mais olhar para a cara do outro, né? Mas foi joia, eu acho que ajudou muito na formação de vocês, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi muito legal. Mas vamos lá. Desenvolvimento inicial do ovo, né? Bom, agora o que aconteceu? Nós já fizemos a desova, né? Nós já fecundamos, né? Já colocamos a água, essa parte entre a desova e a água nós vamos discutir depois com calma, aí é uma coisa de 30 segundos, mas aí tem muito segredo aí no meio que a gente precisa discutir com muita calma. Isso vai ser lá na parte da reprodução, depois que a gente vai dar uma discutida, tá? Aqui o que eu quero que vocês observem? Aqui é o desenvolvimento dos ovos. Tem uma sequência de fotos, já estou terminando, tá? Só uma sequência de fotos para vocês visualizarem. Esses aqui são de aquele peixinho, peixe zebra, tá? Ou paulistinha, alguns devem conhecer como paulistinha. Esse peixinho aqui, ó, né? Esse peixinho aqui, ó, tá? Ele tem bastante material nessa área, porque ele é muito utilizado na pesquisa das indústrias farmacêuticas, tá? Principalmente na parte de reprodução, porque o genoma, a genética do peixinho, do paulistinha, ela, se eu não me engano, ela tem 97% da mesma carga genética do ser humano. Não, tranquilo, Glaucio, tranquilo, tá sendo gravado, depois eu disponibilizo, você consegue ver do início lá, tá bom? Portanto que você veio, né? Já lancei a presença lá, né? Então o que acontece? Aqui são os momentos de clivagem que a gente chama, né? A divisão, aqui já aconteceu a fecundação, aqui dá para ver a micrópilazinha, né? Aqui não dá para ver um pouquinho onde foi a fecundação, depois isso o ovo vai inchando, ele vai absorvendo água e ele se afasta, né? Vocês percebem que a membrana do vitelo e a membrana do ovo, eles se afastam, ó.
Nesse primeiro estava tudo junto, tá? No segundo... Cara, no privado é complicado. Bom, aí o que acontece? A membrana aqui, ó, o ovinho em contato com a água, o que acontece? Ele se afasta, ó, acontece uma coisa que chama de hidratação. Tá? Em contato com a água, essa pele se afasta do ovinho. Não tem mais fecundação aqui. A fecundação tem que ser nesse momento aqui. Uma coisa que eu vou falar aqui, e que a gente vai discutir depois ainda, só acontece fecundação quando mistura água. Nunca esqueçam disso. Você pode colocar 2 litros de espermatozoide, 2 litros de líquido espermático em 10 gramas de ovo, aquilo vai nadar dentro do ovo, e isso não quer dizer que vai ter fecundação, tá? O espermatozoide, ele só nada quando entra em contato com a água. Antes disso, ele está inerte, ele está parado, ele não é praticamente impossível ter fecundação, tá? Então, você pode misturar os ovos quando você faz a extrusão, quando vai lá fazer a compressão do abdômen para tirar os ovos, depois a gente vai explicar como funciona isso, para quem não tem experiência, não conhece tão bem ainda. Você vai tirar os ovos, desde que não tenha, porque é disso que eu vou falar várias vezes depois, cuidado com a água, uma gota d'água inicia o processo, tá? De hidratação. Iniciou a hidratação, aí você tem 30 segundos para fazer a fecundação, e depois disso o espermatozoide morre, e essa pelezinha se afasta aqui, o córeo, né, a casca, ele se afasta, e aí mesmo que o espermatozoide consiga entrar, ele fica perdido aqui dentro, ele não atinge mais o buraquinho, tá? Aqui está crescendo, né? Está dando divisão celular, 2, 4, 8, 16, vai indo, formando bichinho. Aqui do lado, umas fotografias um pouquinho melhores, né? Uma montanhazinha aqui, ó, né? Isso aqui é o vitelo, isso aqui é a parte animal, onde vai acontecer o crescimento. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí. Aqui já tendo a primeira divisão celular, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Até essa fase... vem bolinha. Esse mouse tem hora que ele trava. Até essa fase aqui, que a gente chama de mórula, depois já vou explicar melhor como é que é isso. Aqui tem um detalhe importante. Todos os ovos evoluem da mesma forma. Fecundados ou não, tá? Até essa fase de mórula, todos evoluem. Tá certo? Não sei explicar o porquê, não tenho esse conhecimento. Eu só sei que você só pode dizer que teve fecundação após 8 horas, quando forma esse anel aqui, ó. Tá? Quando forma esse anel aqui, oh meu Deus, vou tentar fazer com o mouse aqui, mas não é fácil, tá? Observe que tem um anelzinho aqui, ó. Eu vou apagar agora para vocês poderem ver, ok? Vocês não conseguem ver o risquinho vermelho? Eu estou confiando que vocês estão enxergando os meus risquinhos vermelhos aí. Dá um ok para mim, pessoal, se vocês estão vendo a linha vermelha que eu desenho ali. O Clisman vê, Thiago vê. O Guido que não está conseguindo, o seu, ok. Deve ser talvez alguma coisa, talvez demore um pouquinho. Guido, aguarda um pouquinho, talvez a conexão da internet. Glaucio está vendo, Antônio, William, Garibaldi, beleza. Então depois, Guido, dá uma olhada na gravação, que na gravação vai estar constando, tá? Sidney também. Eu vou tirar agora a linha vermelha para vocês visualizarem como uma... Depois vai ter várias fotos dessa fase. Essa fase é importante. Aqui tem fecundação, tá? Quando você vê é exatamente como nessa foto aqui. Você pega, põe num copinho transparente. Né? O laboratório que eu trabalho sempre tem uns copinhos de extrato de tomate, alguma coisa assim. Vidrinho de pepino em conserva, alguma coisa assim, um vidro bem transparente. Né? Você pega um pouco de ovos, olha contra a luz, tá? E você vai ver isso aqui claramente. Depois que você viu uma vez, nunca mais confunde, né? Aqui já está longe, né? Aqui já tem a cabecinha formada, aqui já vai formar a casa, já tem o corpinho em andamento, aqui já não tem mais o que discutir, tá? É uma pergunta que geralmente me fazem assim: é possível, mesmo fecundado, por movimento da água, alguma coisa assim, às vezes entra uma bolha de água, por exemplo, é possível perder ovos, mesmo eles estando fecundados? Às vezes, sei lá, acontece um problema de abastecimento lá e né, dá umas bolhas e movimenta com um pouco mais de vigor. Importante, sim, é possível e é muito comum, tá? Nessa fase aqui, enquanto está na fase de clivagem, tá? Que são as primeiras 2 horas,
o choque mecânico pode fazer com que essa partezinha aqui, eu vou fazer uma linhazinha aqui para destacar ela, tá? Essa parte que a gente chama de polo animal, ela pode desgrudar da outra parte de baixo, tá? Que a gente chama de polo vegetal, que é onde é que está o nutriente, tá? O animalzinho está se formando na parte de cima e ele se alimenta da parte de baixo aqui. Nessa fase, o impacto vigoroso, até na hora de você mexer ali, de fazer a movimentação, quando você tira os ovos, faz extrusão. Tirou os ovos da fêmea, os óvulos, colocou esperma, apanhou água e faz aquela mistura. Se ela for muito vigorosa, não. Eu sugeriria que nas primeiras 3 horas, não. Não tem necessidade, Glaucio. Você pode fazer uma experiência, quando você fizer a desova, das espécies que você usa. O Glaucio está falando ali do mini disco, na verdade, são como se fossem pedras porosas, né? Para fazer pequenas bolhas. Eu uso, Glaucio, eu uso muito, inclusive, isso, né? Só que não nas primeiras 2 horas, tá? A partir das 2, 3 horas, dependendo... Quando formou a mórula, tá? Que é essa fase aqui, ó. Nós vamos explicar isso com calma, tá, gente? Quando a gente fizer a parte da desova, nós vamos voltar nisso aqui quase tudo de novo. Tá? Quando formou essa montanhazinha em cima do ovo, aí grudou, aí não tem mais problema, tá certo? Alguns ovos você não precisa tomar esse cuidado, por exemplo, carpa comum, carpa colorida, koi, se você fizer a lavagem dos ovos e tirar a cola, você já pode, no primeiro momento, já pode colocar, eles existem, tá? Agora, peixes de couro, os chariciformes, que são os pacus, os tambaqui, tambatinga, né? Os peixes de couro, eles são muito sensíveis, os nossos nativos aqui, eles são muito sensíveis nessa fase a um choque mecânico, tá? Inclusive o pessoal que mexe com genética, não sei se talvez alguém já tenha ouvido falar em triploidia, haploidia, tá? Isso. Com 2 horas a 25 graus já está escape, mas não custa. 2 motivos, né, Glaucio? Um, é o perigo de romper aqui, de separar o polo animal e vegetal, e 2, na fase inicial não tem problema de oxigenação. Você pode fazer um teste, e os demais também, né, quando fizerem as desovas, você pode tirar um pouco de ovos e colocar numa bacia, num balde, com uma água bem oxigenada, uma água fresquinha ali, limpinha, tá? Que não tem matéria orgânica, nada, uma água de incubadora, né? Você pode apanhar os ovos lá dentro e você vai ver que da bacia e da incubadora não vai dar muita diferença, praticamente não dá diferença de incubação. Eu já fiz muito isso, tá? Nas primeiras, até as primeiras 7, 8 horas. Depois, sim, aí você tem que começar a prestar mais atenção com a oxigenação, porque daí o ritmo biológico aumenta muito, né, começa a produzir muita amônia, principalmente. Aí você tem que fazer a troca de água, tem que oxigenar, tem que filtrar, se vai reusar. Depois vamos conversar isso um pouquinho, tá? Mas nas primeiras horas, tomar cuidado, tá? Com o fluxo de água muito forte, tá? Eu tenho por hábito regular as minhas incubadoras, isso eu faço desde os 18, 19 anos. Na época que a gente estudou, o professor já tinha alertado a gente disso, né? No início, assim, a água que mal e mal ela corre, um pouquinho mais do que pingar. Porque você olha assim, ela mal consegue mexer os ovos, né? Para você evitar a todo custo um choque nesse momento. Quando deu lá a fase de mórula, 3 horas, 2, 3 horas, né? Que é essa fase aqui, ó, que forma essa montanhazinha em cima do ovo, né? Que é aqui na foto 3.25 horas, né? Chegou nessa fase aqui, tá? Aí você não precisa mais se preocupar com isso, que daí não tem mais como mecanicamente ele separar, aí ele tá grudado, tá? Mas é isso mesmo, é choque mecânico, ele dá uma batida e arranca e o bicho acaba morrendo. Eu já vi até fase, às vezes, quando é muito ovos de... Do que foi que eu vi uma vez? Clárias, bagre africano. Ele já formado, o bagre africano, ele fica vermelho, né? Os ovos dele são verdes, o vitelo é verde, é um ovo muito bonito, né? E o embrião é vermelho, né? E eu já vi o embrião morrer por esse problema de bolha, tá? Esse problema de bolha que a gente está comentando aqui é um problema do abastecimento. Não confundir com uma supersaturação da água, tá?
pessoal aqui do Centro-Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo, provavelmente utiliza aquecimento de água para manter a temperatura, para não ter quedas, principalmente à noite, né? A pessoa usa madeira, usa gás, cada elétrico, cada região aí o pessoal desenvolve uma tecnologia, depois também nós vamos discutir um pouco isso daí. O que acontece? Entra uma água muito fria, tá? Entra uma água muito fria dentro do sistema, ela é aquecida de uma forma fechada, numa tubulação ou num tambor onde ela não é aerada. Depois eu vou explicar isso melhor, se eu não explicar, vocês têm o compromisso de me fazer lembrar, quando nós falarmos a parte de dimensionamento e construção. Ela não sofre uma aeração antes de chegar na incubadora. Aí ela sai, ela entra gelada, isso chama coeficiente de solubilidade. Ela entra gelada, aquece, só que a água quente ela tem menos oxigênio do que a água fria. Só que como ela está dentro de um tubo ou de um tambor, o gás não tem como escapar. Quando ele escapa, ele já está em contato com os ovos. Aí ele forma bolha nos ovos e os ovos acabam flutuando, né? Ovos de jundiá, ovos de clárias, ovos de tambaqui, ovos de carpa húngara, carpa comum, são terríveis com isso, né? Forma a bolhazinha em redor do ovo e ele flutua às vezes dentro do ovo. Isso mata muito embrião também, tá? Depois me lembre para eu explicar como faz para controlar isso lá na parte de construção, não me deixe esquecer. Aqui para destacar melhor a fase de mórula e gástrula, né? É a fase em que a gente sabe, né? Essa fase aqui, ó, aqui está fecundado, não tem o que discutir. Aqui, provavelmente está fecundado, eu ainda não confio, mas é uma boa chance, tá? Essa fase aqui, ó, do A até o D, todos os ovos evoluem nesse espaço aqui, todos, independente se estão fecundados ou não. Isso é do ovo, tá? Do óvulo. Em contato com a água, começou a hidratação, ele começa a fazer esse desenvolvimento. Não quer dizer que está fecundado, tá, gente? A fecundação só quando você começa a ver no F, no G, no H. Formou a cabecinha, formou a cauda, a caudinha aqui, ó. Aí a batata. Aí não tem mais zero, como está do lado aqui, ó. Que você já vê a cabecinha, isso aqui você enxerga a olho nu, não precisa de microscópio, não precisa nada, se tiver microscópio melhor ainda. Aqui, ó, já tá o olhinho formado, agora eu tô riscando, agora eu gostei dessa brincadeira, agora o mauzinho tá funcionando, a caudinha aqui embaixo, tá? Nessa fase não tem mais erros, ok? Então lembrando, do A até o D, não, o ovo tá transparente, bonitinho, perfeito, você olha assim, nossa, vai nascer 100%. Aí quando passou umas 6 horas, 7, 8 horas, de repente começa a branquear, começa a ficar branco, começa a ficar branco, começa a ficar branco. Não houve fecundação, tá? Após 8 horas, quando a temperatura é baixa, por exemplo, a temperatura, por algum motivo lá você está com 21, 22, 23 graus, isso pode demorar até 10, às vezes até 12 horas para definir. Enquanto você não vê isso aqui, ó, não vem das larvas, se você vende larva, né? Eu aprendi a duras penas ao longo da vida aí, a respeitar essa parte da biologia. E aí aqui embaixo o desenvolvimento, né, de forma generalizada, como ele acontece. Esses sômitos aqui, ó, vão ser a musculatura no futuro, né, você já começa a ver essas bolinhas aí que vão ser os músculos, depois quando o bicho for grande, né, você já se forma nessa fase. A gente acha que não, mas acontece muita coisa. Deixa eu só passar uns slides, aqui é só um exemplo agora para a gente encerrar. Aqui é uma desova, um trabalho científico, também vou compartilhar depois com vocês. Uma desova de tambaqui, que é o A aqui, ó, né? Ovos de tambaqui na fase de mórula, né? Que tem essa, pode ver ali as bolinhas, né? Que são as células se formando. Esse aqui é o tambatinga. Opa! O mousezinho aqui deu uma travada, agora deu um desenho esquisito. E aqui é o híbrido, tá? Que é o pirapitinga, desculpa, o B, e o tambatinga, que é o híbrido entre os dois. Neteuciosa. O que será que isso quer dizer? Okay. Aqui são os ovos, então não tem muita diferença, né? Não dá para julgar muita coisa, tem que ter um olho muito bem treinado. Vamos até a fase de gastro lá agora. Vamos ver se a gente consegue ver uma diferença aqui, ó. Essa é a fase que a gente chama de gástrula, né? Que é quando tem uma formação
formato de um estômago, né? Por isso que chama gástrula, tá? Essa aqui é a vesícula de Kupfer, né? Isso não interessa muito para nós aqui, que é mais prático, tá? Tá caindo muito. Será que é a minha internet aqui? Eu espero que, se for a minha, todos tenham o mesmo problema. Mas de qualquer forma está sendo gravado. Depois vocês podem recuperar e assistir. Até recomendo que assistam de novo, né? Ok? A cabecinha, a cauda, né? Bem formadinha. Aqui da mesma forma, né? O A é o tambaqui, tá? O ABC, depois o D e F são os híbridos, né? Depois vocês olham lá com calma. Deixa eu avançar aqui que eu quero finalizar, que a minha voz tá no fim. Aqui do Jundiá cinza, né, o Jundiá Kellen, que é o Jundiá aqui do sul do Brasil, né, as evoluções, tá? Observem aqui, vamos ver aqui onde é que está a mórula, né, essa fase aqui é a que a gente chama de mórula, tá? Aqui na figura I, né? Ok? Aqui a gente começa a ver agora aquela linhazinha, ó, né, que eu falei, que é o corpinho quando ele envolve todo o vitelo. Aqui formou a gástrula, tá? Formou a gástrula, ok? Vamos avançando. Aqui bem característica a gástrula, né, com a cabecinha já se formando aqui, os olhos, né? Cabeça, aqui vários ovinhos, a formação da cauda, o céulo, né, que vai ser os olhos depois. Aqui já está pronto para nascer, ó. Você pode ver que a posição onde a cabeça está inserida, né, que a cauda está inserida, se você fizer uma linha reta aqui, ó, você pode ver que no mouse é difícil fazer, mas ele quase dá 50%. É o momento que ele está quase pronto para nascer. Aqui no outro já está nascido, né? O bichinho, essa fase que ele fica deitadinho. Aqui ele já está nadando. Aqui, não sei se dá para ver ali, mas ele já tem boquinha formada ali nessa parte aqui, né? Já tem a boquinha formada, tudo certinho. Aqui já tem os bigodinhos. Aqui o vitelo já foi absorvido, ele já está procurando comida. Formou o bigodinho, ele já está procurando comida. O bigodinho ali, o barbilhão, significa que ele está pronto a procurar comida, né? Deixa eu avançar aqui para a gente fechar. Aqui da tilápia, né, tem a tilápia, tem a ABC, né? Essa coluna A aqui é da tilápia nilótica. Estou tentando circular, mas o mouse não está querendo me ajudar. Essa coluna A aqui é da tilápia nilótica. Tá? A coluna B é da... Deixa eu fazer uma brincadeira rapidinho aqui, ver se eu aprendi a usar esse negócio. A coluna B aqui é da chitralada, né? Aquela linhagem de tilápia que veio da Tailândia, né? Que o pessoal trouxe lá, o pessoal da Luminopar, lá do Paraná trouxe, né? E a outra, que é a coluna C, tá? Se refere à tilápia vermelha, St. Peter, né? Que mais o pessoal de São Paulo e Minas que trabalham, as outras regiões do Brasil lá não é tão comum, né? Então ali a gente consegue ver algumas diferenças em termos de tamanho do saco vitelínico, tá? Isso aqui são desenhos, né, de um peixinho, isso são as médias, tá? O cara pegou lá 100, 200 peixinhos, não sei quantos que ele pegou, mas ele fez os desenhos, depois ele fez um desenho médio, né? Então a gente observa que a pigmentação no vitelo, no saco vitelínico aqui de uma tilápia diferente da outra. Isso ajuda a fazer a identificação, se vocês um dia forem comprar larvas, né? É por ali que a gente consegue ver quem é quem. Tá? Tem um exemplozinho aí para ver até o grau de mistura, às vezes, né? Esse aqui são os ovos das tilápias, tá? Vistas ao microscópio, tá? Não dá para ver muita coisa, né? Porque o código, no caso da tilápia, ele é praticamente grudado, ele não tem muito espaço, até por causa da incubação bucal, né? A pele e o vitelo são muito próximos, são muito grudados. Puxa, quem falou que a aula ia ser curta, está demorando bastante, né? Aqui a gente vê que a nilótica já está começando a formar a pigmentação sobre o vitelo, né? Deixa eu avançar aqui para a gente avançar. Aqui já a larvinha agora, a gente já vê que já rompeu, né? Na segunda fotografia ali, aqui, ó, a gente vê que já
rompeu a casca, né? Já não é mais, já não tem mais a proteção, a caudinha está solta, né? Okay? Isso aqui é a questão de um dia, ele muda completamente o saco vitelínico, a formação daquela veiazinha que mexe com tilápia, já deve ter observado. Às vezes a pessoa até fala assim, pô, mas será que está machucado? Não, isso é normal, porque o coração começou a bater mais intensamente. Aqui, se você olhar com uma lupazinha, até aquelas lupazinhas de mão, você vê o coraçãozinho, toc, 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 né? E aí ele começa a bater mais rápido e começa a forçar a circulação sanguínea. Né? Aqui ele já abriu a boquinha, eles já comem aqui, tá, gente? Eles já estão comendo. Não precisa tratar ainda, mas eles já, tilápios ciclídeos nessa fase, já estão se alimentando. Eles sobrevivem muito bem por causa disso. Eles estão absorvendo vitelo e já estão alimentando externamente. Né? Depois, no manejo, na alimentação das larvas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Os tipos de larvas, né? Só para finalizar isso. As larvas de natação vertical, que é a maioria dos nossos peixes nativos aqui, né? São as larvas que sobe e desce, né? Vamos deixar um desafio, se alguém consegue me explicar o porquê do sobe e desce dessas larvas, né? As larvas que têm gotas de óleo, que são larvas de peixes marinhos, elas nadam para baixo, depois elas se soltam e a gota de óleo leva elas para cima, para elas nunca afundar. Larvas de peixes que ficam presas sem se movimentar, tá? É o caso da larva de lambari, né, da piava, né, do lambre-piava, aqui no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lambari, o resto do Brasil, é uma larva que ela se fixa em algum momento sem nadar, tá? Ela tem uma gotinha de óleo na cabeça que faz ela ficar fixada. Existem outras larvas que se fixam e batem a cauda para oxigenar, principalmente peixes de água parada, nós não temos nenhum de cultivo que faça isso. E as larvas que ficam deitadas no fundo, que é o caso da larva do bagre americano, do bagre africano, né, do clarias, o próprio panga, né, são larvas grandes, elas ficam um tempo deitadas para fazer o desenvolvimento. Acho que era isso que eu me lembro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, tem um monstrinho aqui. Essa foto é só uma curiosidade, isso é do peixe zebra, do Paulistinha, né? Assusta um pouco, né? Parece gente. Pois é, na fase larval, eu acho que eu já tinha comentado isso com vocês. Se a gente pegar um feto de 3 semanas de um ser humano, de um boi, de uma baleia, de uma galinha, de um crocodilo, né? É muito difícil de separar. Né? Eles, no início todos são iguais, inclusive todos nós já tivemos cauda, tá? Para quem gosta de zoar os macaquinhos, nós também já na fase fetal, todos nós tivemos cauda, tá? Só que depois, com o desenvolvimento, a gente perde, né? Inclusive tem uma doença que alguns nascem com a caudinha e depois tem que ser amputada, né? Não é muito comum, mas acontece, tá? Aqui é matrinchã, tá? Umas fotos aí. Eu achei interessante por causa tem uns detalhes aqui, né? Da boca da larva de matrinchã, que mexe com o matrinchã sabe, né? Que esse bicho, antes de abrir o olho, já abre a boca, né? Aí o que está na frente morde o que está na frente, e o que está atrás morde no outro, quando vê tem 5, 6 um grudado no outro, né? Bichinho danado. Mas é interessante observe nessa figura, eu não vou conseguir, que eu não tenho sensibilidade suficiente no mouse para isso, mas observe que tem uns botõezinhos aqui, principalmente se vocês estiverem vendo a gravação no computador, uma coisa assim é mais fácil de ver, vocês vão ver que tem uns botões aqui, ó, esses vão ser os dentes, tá? Observe que o olho não está nem formado ainda, tá? Só tem um océulo, o olho não está nem formado, mas já está nascendo o dente. É um bichinho danadinho, né? Quem mexe com matrinchã sabe do que eu estou falando. Esse é um bichinho que gosta de morder os outros. Esse aqui, Brico Amazônicos, que é o mesmo matrinchã também, os detalhes do desenvolvimento, o tempo de vida, né? Come tudo, né, Guido? O matrinchã é um bicho danado, né? Tem um monte de trabalho trabalhando com cor, colocando barbante, né, para tentar evitar, mas é complicado, o negócio é peixe forageiro, né? Aqui também as larvas, agora nas larvas dá para ver diferença, tá? Larva de tambaqui, tá? A outra imagem é uma larva de pirapitinga e depois o híbrido, tá? Depois na gravação, vocês avançam, recuam, vocês vão ver que tem diferença, dá para identificar quem é o híbrido, se é puro ou não, porque é isso. Você vai comprar larva, vai comprar pós-larva, tem técnicas para identificar. Aos poucos eu vou trazendo. Só um comentário rápido, tá?
a palavra alevino, ela só existe no meio comercial, tá, gente? Não existe alevino na fase, se você considerar do ponto de vista da biologia, as fases são larva vitelínica, larva pré-flexão, larva pós-flexão, juvenil e adulto, tá? A palavra alevino vem do francês, mas ela só se aplica a salmonídeos, que são a truta e o salmão. Na verdade, não existe um equivalente de alevino nos peixes tropicais. Ah, mas então não vamos mais falar alevino. Não, nós vamos continuar falando alevino, sem problema nenhum. Mas do ponto de vista de um biólogo chegar na tua propriedade, lá, um estagiário de biologia, falar assim, mas meu senhor, não existe alevino em peixes tropicais. Ele está certo. Tá? Realmente não existe a fase alevino. Isso foi um erro de tradução nos primeiros trabalhos lá no século XVIII, XIX, quando foram traduzidos para o português, lá em Portugal ainda, o pessoal traduziu como sendo a larva do peixe, como sendo alevino, porque os trabalhos feitos na região central e norte da Europa são com salmonídeos, que eram o salmão e principalmente a truta, tá? E eles têm a fase de alevino, inclusive ficam até 3 meses nessa fase. Os nossos peixes tropicais não têm isso, de larva eles já vão direto para o juvenil, tá? Eles não têm essa fase alevino, tá? Então o termo alevino não se aplicaria, ok? Do ponto de vista biológico, não existe alevino em peixes tropicais, tá certo? Só que a coisa pegou, né? E hoje alevino é a semente. Alevino, eu costumo dizer que alevino é uma cópia do peixe adulto, né? Alevino caracteriza hoje a semente que você vai comprar para produzir peixe, né? É o nome que se dá no caso da piscicultura, é alevino, tá? Só isso. Do ponto de vista biológico, não existe uma fase alevino, ok? Sempre tomar cuidado com isso. É para ser o fim? É o fim, tá certo? Desculpa aí, eu falei que ia ser curtinho, mas não adianta, né? Quem já foi meu aluno sabe, não adianta, eu não consigo dar aula curta, né? Por hoje seria isso. Bom final de semana a todos. Segunda-feira nos encontramos, vamos fazer uns questionamentos, provavelmente não vai ser nessa sala, tá? Nós vamos ter um outro ambiente, né, que nós vamos acessar. Onde nós vamos fazer alguns questionários, alguns questionamentos, mas no sentido de vocês perceberem assim, será que eu aprendi ou não? Tá? Não é para mim, é para vocês. Apesar de que eu vou coletar essas informações também para avaliar a eficiência do que eu estou fazendo, se está dando certo. Porque agora nós vamos entrar numa parte bem específica, ok? Pessoal, bom final de semana, bom descanso a todos. Segunda-feira, 19 horas, voltamos a conversar, ok? Abraço, deixa eu descansar minha voz aqui que eu tô com a garganta doída. Boa noite a todos.